Daniel. Bom dia, Daniel. Bom dia, Eduardo. Gente, o Cauê na sala. Quanto tempo que eu não vejo esse menino? É, Kainan, sumiu. Meninos, vamos lá. Olha só. Na aula passada, nós estávamos falando sobre as proteínas, sobre algumas características gerais dessas proteínas, não é isso? E hoje eu quero fechar essa questão das proteínas com dois assuntos. O primeiro deles é sobre enzimas, o segundo deles sobre anticorpos. Enzima e anticorpo para a gente poder fechar a proteína. E aí hoje eu quero falar com vocês sobre enzima. O que acontece com as enzimas? Toda enzima é uma proteína. Mas nem toda proteína é uma enzima, claro. Todas as enzimas são proteínas. Enzimas são proteínas catalisadoras com caráter geralmente ácido. Nem todas são ácidas, mas geralmente elas são ácidas. Tá? E lembra que catalisador é alguma coisa que acelera uma reação, né, dentro do nosso corpo, dentro da química. Alguém de vocês consegue me dizer uma enzima que não é ácida? Alguém aí consegue falar uma enzima que não é ácida? Cadê? Eu não consigo acompanhar o chat de vocês. Daniel, Anthony, uma enzima não ácida. Anthony, você tá aí na hoje. Cauê, leite de magnésia não é ácido, tá certo, mas não é uma enzima, tá? A enzima não ácida que nós temos, porcaria. A enzima não ácida que nós temos é a tripsina, conhecida vulgarmente como bile, que fica lá no fígado. Ela é uma enzima que não é ácida. Ao contrário, ela é responsável por controlar a acidez estomacal. Então, nem todas as enzimas são ácidas, tá? Mas é raro as que não são, bem raro. E aí a tripsina, ela entra aí, ok? A tripsina, a bile. Se alguém de vocês beber demais, quando você está com o estômago vazio e bebe muito e começa a vomitar, as pessoas vomitam a tripsina, coloca a bile para fora, é um líquido verde. Né? E por ser básico, quando passa na boca, é bem amargo. Igual leite de magnésia. As enzimas são proteínas especiais que atuam como catalisadoras biológicas nas reações químicas. Aí, vocês vão ver que no decorrer dos slides vai aparecer muito esse gráfico. Tá? Que é a energia que ela precisa
para desenvolver a reação que ela vai executar. Aí vocês vão ver que tem vários fatores. Geralmente, o que vai ser importante para você analisar são essas duas condicionantes, ok? A energia gasta e o caminho que ela vai ter que percorrer para fazê-lo. Lembra da aula de proteína que quando nós falamos em energia gasta, lembra que a temperatura ideal para qualquer metabolismo é a nossa temperatura, 36,5, 37 graus. As enzimas, elas têm uma temperatura média de 30. Lembra que quando a gente chega a 40 graus Celsius, todas as proteínas, elas desnaturam, aula passada. E isso também vai acontecer com as proteínas, com as enzimas. Tá? Se eu tiver uma temperatura muito elevada, uma energia muito elevada, você acaba desnaturando as enzimas também. Você acaba perdendo elas. Os catalisadores, eles podem ser biológicos ou químicos e promovem o aumento da velocidade de uma reação. Então, quem malha, por exemplo, usa muito dióxido de manganês, que é esse carinha aqui, que é um catalisador químico. O nosso suco gástrico tem a pepsina, que é um catalisador biológico. Vocês sabem que no decorrer das aulas, vocês já devem também vestibular, as enzimas, elas têm aquela questão que a gente chama de chave fechadura, que elas têm um substrato específico. Elas têm um substrato específico, que elas atuam exatamente em cima de um substrato. E aí existem 3 enzimas que não têm substrato específico. Por que eu vou falar disso agora? Uma eu já falei no slide passado, que é a tripsina, que é a bile. A segunda, aqui ela, a pepsina. Que a gente fala que ela é uma protease, porque ela vai digerir qualquer proteína. Ela não é específica, né, de uma proteína só. Porque lembra que proteína não é um substrato, proteína é um grupo. O substrato seria o nome da proteína. Então, a pepsina, como ela atua no suco gástrico, ela poderia pegar qualquer proteína de questão que chegasse lá. Alguém de vocês saberia me dizer qual é a terceira enzima que não tem substrato específico? Pitialina. Como Anthony? Pitialina. Pitialina, muito bom. Onde que ela atua? Boca. Aí, geralmente, ela vai ser chamada de amilase também, né? Como outra protease, essa é uma amilase. Porque ela tem uma ela tem uma atuação muito específica sobre o amido. Mas ela pode também atuar sobre qualquer outro alimento. A saliva, a pitialina, né? A saliva em si, a saliva ela não é só formada de enzima, também tem água, tem outras coisas. Mas a saliva é riquíssima nessa enzima. Então, quando quem é católico, por exemplo, que você coloca a hoxa na boca, que é amido, ela vai ser dissolvida. Agora, o Cauê tem um aparelho aí dentário. Aí ele deixa um pedaço de couve, um pedaço de feijão grudado no aparelho, vai ficar ali a vida toda. Porque a pitialina não digere isso. Ela só digere amido, arroz, macarrão, trigo, pão, né? Essas coisas ela digere. O resto ela não consegue digerir. Então, essas 3, elas não têm substrato específico. As outras já possuem. O controle do metabolismo da célula é realizado pelo DNA através da síntese de RNA, que é a transcrição, e da síntese de proteínas. Isso aqui eu vou deixar para falar na próxima aula mais aprofundado. Por que a gente está falando disso aqui agora? Porque quando você faz o processo de tradução, você precisa de enzimas para fazer o corte nas fitas. Alguém sabe o nome da principal enzima que atua aqui? Ela tem um nome. Helicase. A helicase, lembra até alicate, ela é a principal enzima que trabalha no corte de material genético
para você poder fazer essa síntese, tá? Helicase. Elas são cofatores, ou desculpa, elas precisam, às vezes, de cofatores. As enzimas são moléculas proteicas que, em muitos casos, necessitam estar ligadas a um grupo que não é proteico para torná-la ativa. Esse grupo é chamado coenzima ou cofator. Geralmente, cofatores são sais minerais. Tá? São sais minerais. Mas, igual no caso da vitamina D, você pode ter vitaminas com cofatores também. Mas, geralmente, são sais minerais. Elas utilizam. É mais ou menos assim. Nos livros, se alguém for pesquisar, você tem, sei lá, esse aqui é o substrato. Aí, essa aqui, olha, eu tentando dar uma de artista. Enzima. Para a enzima poder encaixar ali no substrato certinho, tá faltando isso aqui, ó. Só que esse pedaço aqui não é dela, ela não tem esse pedaço. Então, esse pedacinho aqui é o que a gente chamaria de coenzima, ou cofator. E geralmente é um sal mineral que encaixa. Aí a ligação química entre elas passa a ser perfeita. Ok? Nem todas as enzimas precisam de cofatores. Na verdade, a maioria não precisa de cofator. É algumas enzimas que vão precisar. Aqui tem algumas formas dela, que não é importante para vocês. Ok? Nomenclatura. O nome de uma enzima, em muitos casos, deriva do substrato utilizado para poder indicar sua função específica. Ou seja, a enzima ela tem um nome relacionado ao seu substrato específico. Aí aqui tem alguns exemplos mais específicos. Agora, vamos fazer uns exemplos mais simples. Por exemplo, se o substrato é celulose, qual é o nome da enzima? Celulase. Isso aí. Celulase. Muito bom. Se o substrato é o amido, amilase. E aí, segue a vida. Observa que a terminação ase é bem comum para a enzima. Tá? É bem comum para as enzimas. Mas isso não é regra padrão. Existem enzimas que não terminam em ase. Tanto é que nos slides anteriores, as 3 que não são específicas, ó, é pitialina, tripsina. E ainda tem nomes muito mais bonitos que esses daqui. Lembra da enzima tetrahidrobilpiterina? Olha que enzima bonita. Alguém lembra o que essa enzima decodifica? É algo relacionado a fenilcetonúria, mas não lembro. Tonúria, PKU, isso aí, Anthony. É aquela doença que eu falei para vocês que a pessoa não pode tomar leite materno. É relacionada à lactose. A lactose, você tem a lactase, que é específica dela. Mas o leite em si, não tem só lactose. Então, a tetrahidrobilpiterina é responsável pelo leite em si, que é a fenilcetonúria, PKU. Muito bom. Então, tem enzimas que têm uns nomes bem difíceis. Mas, para vocês que vão fazer Enem, a maioria das enzimas tem um nome facinho, não tem nada em base. Esse quadrinho mostra aqui pra gente. Tranquilo? Aqui ele traz mais algumas, ó. Ele vai trazendo. Sacarase, sacarose, maltase, maltose, lactase, lactose. É bem tranquilo a título de ensino médio essas nomenclaturas. Eu preciso gravar
esses nomes? Não, você não precisa gravar, né? Ele vai ficar te perguntando isso. É só você lembrar essa terminação ase do substrato. Ok? Lembrando disso, lembra, eu falo que a celulose geralmente é a mais fácil, né? Celulose, celulase. Grava por ali, aí o resto vai ficando fácil. Eu só estou jogando no quadro para vocês verem que existe uma infinidade de enzimas, ok? No nosso corpo. Tranquilo? Centro ativo. As enzimas se ligam ao substrato pela região do centro ativo, ou sítio ativo. A ligação entre a enzima e o substrato é muito específica, e qualquer alteração na estrutura tridimensional da enzima pode inativá-la, que é o que a gente falou ali atrás um pouquinho, daquele sistema chamado vulgarmente de chave fechadura. Ele é muito específico. Teoricamente, apenas uma enzima, quer dizer, apenas uma chave abre uma fechadura. Apenas uma enzima consegue digerir um substrato. Ok? Então, aqui, ó, eu tenho a enzima e eu tenho o substrato. Se você, teoricamente, eu tinha que encaixar certinho ali. Então, aqui ele está dando um centro ativo normal. Que é quando normalmente há um encaixe e vai ver uma digestão, né? Uma quebra, uma ruptura desse substrato. Aqui já tem um centro ativo alterado. Quando você tem uma alteração, não sei se você, o que ele está querendo te mostrar, que, por exemplo, aqui ó, tem um ciclo do infinito perfeito. Ó. Aqui ele já está mais gordinho, ó, tá vendo? Ele está querendo mostrar essa alteração. E aí não há mais encaixe do substrato com a enzima. Geralmente, essa alteração se dá por inibidores competitivos. Geralmente, inibidores competitivos, eles acabam fazendo a alteração do sítio ativo. Eles podem alterar para o sítio ativo ficar maior ou menor. Geralmente fazem ficar menor, porque eles encaixam parte deles no sítio ativo. E a partir do momento que eles encaixam, o sítio ativo fica menor e a enzima não entra mais. Alguém consegue me dar exemplo de inibidor competitivo? Substâncias que podem competir com a enzima e o substrato? Inibidor competitivo. Alguém? Alguém? Um inibidor competitivo? Ninguém? Cauê, o que o povo usa muito em rave? Amém, Cauê. Você é esperto. A água, isso aí. Boa. Mas não é a água que eu queria, não, de resposta. Porra, você mandou bem na água. Arrasou. Olha só. Inibidores competitivos, geralmente, são produtos químicos. Claro, né? Então, esses inibidores, quando eu falei com o Cauê de rave, não era maconha que eu estava me referindo, não. Tá? Porque maconha ela tá mais um biológico. Os principais inibidores competitivos que a gente tem são as drogas chamadas de drogas químicas. O LSD, o MD e o êxtase. Já marcaram LSD. São inibidores químicos.
Algumas pessoas elas não fazem ingestão de drogas químicas. Aí elas têm neurotransmissores em casa, que também são inibidores competitivos. Remédio para depressão, remédio para emagrecer. Quem toma remédio para emagrecer é um neurotransmissor, é um inibidor competitivo também. Por isso que eles são controlados, são tarja preta. Geralmente, quando você vê um remédio que é tarja preta, ele tem algum inibidor dentro dele. Por isso que ele não pode ser comercializado sem receita médica. O Gadernal, enfim, é porque eu não tomo, não sei muito o nome de remédio de tarja preta. Mas eu sei que tem muito remédio para emagrecer, remédio para nervo e as drogas químicas, LSD, MD e êxtase, que elas são excelentes inibidoras competitivas, para não deixar haver esse encaixe. Perguntas? As enzimas, em sua maioria, apresentam especificidade para o substrato, como a gente já falou até agora do sistema chave-fechadura. Ok? Então, aqui, por exemplo, ele está dando um exemplo da sacarase, que é a enzima, que vai digerir a sacarose, esse substrato. Então, se você observar, ela vai encaixar perfeitamente aqui. É um encaixe perfeito da sacarase com a sacarose. Ó, encaixou, bonitinho. A catalase, presente na polpa da batata, é uma enzima que degrada a água oxigenada, resíduo metabólico liberado da água com o oxigênio. Se eu pegar o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, essa daqui, ó, peróxido de hidrogênio, e eu pegar água pura e colocar as duas na batata, vocês vão observar que apenas água oxigenada vai começar a sair oxigênio, vai começar a borbulhar, devido a essa enzima. Agora, se eu pegar a batata e cozinhar, ferver e fazer a mesma experiência, não vai sair bolinha. Se eu jogar a batata na água oxigenada, não sai bolinha, porque a enzima está desnaturada. Lembra no início dessa aula e na aula passada, a partir do momento que você cozinha, e eu acho que para mim é a mais boba, mas é a mais importante. A partir do momento que você cozinha, você desnatura todas as proteínas. Se eu quero comer, vão lembrar disso, se eu quero comer carne, por exemplo, porque eu quero absorver a proteína da carne, tem que ser carne crua. Se eu quero comer o ovo, porque eu quero a albumina do ovo para o músculo, é ovo cru. Ah, Edinho, mas fulano ferve o ovo e come cozido. Aí é dieta, ele quer emagrecer. Agora, você quer a albumina, a enzima do ovo, é cru. Cruzão. Não é isso, não é ferver, não é fazer porra nenhuma. Verduras cruas. A partir do momento que você cozinha, acabou a enzima, acabou tudo, acabou todas as proteínas. Foi-se. Tá? E ainda tem um povo, eu já vi, que é tipo assim, você pega uma panela, aí você coloca as verduras todas aqui dentro, né? Tudo que você quer. Aí põe no fogo. Aí você tirou. Aí não vai ficar aquela água toda turva aqui dentro. Aí pega essa água para fazer o arroz, o feijão, sei lá. Porque aí eles falam que as proteínas da verdura ficam na água. Esquece, tá tudo desnaturado. Tá tudo desnaturado. Nessa água não tem nada ali que é útil. Esquece, cai fora disso. Não serve. Dúvidas? Dúvidas? Eu tinha mandado no chat.
no chat. Espera aí que eu tenho que abrir. Mas eu posso falar aqui. Pode falar, então. Não, eu já estou quase abrindo. Qual a relação entre catalase e tétano? Tétano, você sabe que é uma bactéria que ela é anaeróbica. Ela não pode ver oxigênio. Qual é a relação da catalase? Ela não faz liberar o oxigênio? Olha aqui o experimento, Anthony. Aqui. O que o experimento mesmo está mostrando? Que a catalase ela causa a liberação de oxigênio em relação ao amido. Lembra que o nosso músculo ele é rico em glicogênio, que também é um açúcar, um polissacarídeo. O glicogênio ele também é um polissacarídeo. Então, a partir do momento que eu tenho a catalase falando sobre açúcares, glicogênio por amido, enfim, mais amido, você vai ter liberação de oxigênio. Como o tétano é uma bactéria anaeróbica obrigatória, ela não pode ver oxigênio, você acaba inibindo o desenvolvimento dela. Quanto mais catalase, menos chance de ter tétano. Entendeu? Uhum. Fatores que afetam a ação das enzimas. Temperatura. Isso aí eu já falei no início hoje, estou batendo nessa tecla, que quando você chega numa temperatura, e lembra que da enzima é 30 graus a média, né, nem 36, quando você chega na temperatura máxima dela, se você aumentar a temperatura, ela desnatura, é fato. Nós já falamos das três bonitas, que é o pH. Ao longo do tubo digestivo dos animais, há regiões com valores diferentes de pH. Quando uma enzima estiver com pH inalterado, ela também perde a atividade dela. Por que eu falei que nós falamos das três bonitas? Lembra das três enzimas sem especificidades? Eu tenho aqui uma, qual é a mesma do estômago? Que eu esqueci já. Pepsina, peptina, não sei. Pepsina. Essa atua no pH, em média, entre 2 a 4. O 2 é o ideal para ela. O da boca, que é a pitialina. Essa atua no pH de 6,7. Ele botou aqui quase neutro, tá vendo? E a tripsina já é meio alcalino, que é a enzima básica que eu falei para vocês. Ela atua no pH de 8, em média. Então, nós temos o pH também que favorece a atividade enzimática. Se esse pH for alterado, a enzima também se altera. Ela perde a atividade dela. Mesma questão. Aí, que eu falei para vocês, 2, 7, 8, 8,5. Ok? A partir do momento que o pH é alterado, ela perde a atividade enzimática. Bem simples. Efeito da concentração do substrato. Numa quantidade fixa de enzimas, a atividade enzimática em relação à concentração do substrato aumenta inicialmente e depois torna-se constante. O que eu preciso só que vocês olhem os gráficos anteriores? Você aumenta a variante, a taxa cai. Aqui não. Se eu aumentar a quantidade de substrato, observa que a atividade enzimática ela não cai. Você só tem que ter esse detalhe. Só que ela também não aumenta mais. Por exemplo, eu tenho a amilase na boca. Aí eu coloco, sei lá, 10 gramas de arroz na boca. Ela vai ter uma atividade enzimática. Se eu colocar 30 gramas de arroz, significa que ela vai ter atividade para 30 gramas? Não. Esse arroz não vai ser digerido mais, ele vai entrar inteiro na boca, sem ação da amilase. Ela já atingiu o máximo dela, que seria para 10 gramas.
Mas ela não cai a atividade. Então, o aumento do substrato não faz com que a atividade enzimática caia, mas ela também não aumenta mais, ela fica estável. Não tem enzima para digerir, mas também não prejudica. Meninos, vocês querem perguntar alguma coisa sobre isso? Professor, tem mais um tipo de inibidor, a não ser o inibidor competitivo? Na verdade, são 3 tipos, Anthony, de inibidores. Você pode ter o inibidor competitivo, o inibidor de alteração e o inibidor que a gente chama do clássico, que é o inibidor de inibição. Só. São 3 tipos. Só que no ementário do Enem só está vindo o de competição, o competitivo. Porque os outros são mais específicos. Quando você tem um inibidor de alteração, por exemplo, você está falando de radiação química já. Que é quando você faz uma enzima, ela conseguir digerir outro tipo de substrato, forçando ela a fazer isso. Aí já são coisas bem mais específicas da biologia, mas sim, são 3 tipos. Como Anthony, vou fazer específica? Como assim específica? Eu vou fazer prova da UERJ. Ah, o ERJ tem. Você quer pegar umas provas da UERJ e a gente fazer uma live depois, só para elas? Vai na fé. Pode ser? Porque quem vai fazer discursiva é outro nível de aula, porque o Enem e prova discursiva eles não conversam entre si. Tem mais alguém aí, gente, junto com o Anthony, que vai fazer prova específica? Ó, a Kellen, aí a gente faz uma call disso. Boa. Kellen e Anthony até agora. Meninos, sobre enzima, o que eu queria passar era aquilo. E antes de eu entrar nos slides de anticorpos, eu queria fazer um geral aqui com vocês. Vou fazer um geral hoje e amanhã, tá? Com específico. Um geralzinho aqui de anticorpos, só para a gente lembrar uma coisa. Não sei se com essa questão da pandemia, eles vão trabalhar alguma questão relacionada a ela, né? Porque, tipo assim, é muito óbvio, muito na cara. Mas também a gente não sabe, então vamos lá. Lembra que quando a gente trabalha com anticorpos, todos os anticorpos são proteínas. Todos eles são proteínas. Okay? E a gente tem 2 linhas de anticorpos. Nós temos os fagocitários e os linfocitários. Os fagocitários, vocês vão ver amanhã nos slides, o basófalo, o eosinófilo, eles fagocitam, eles comem o patógeno. Nós vamos chamar de patógeno todos os agentes infecciosos. Quando eu falo agente, não tem que ser vivo não, tá? Quem for fazer medicina chama a ala de patogenia, laboratório de patogenia. Qualquer coisa infecciosa, a gente fala assim, é um patógeno. Então, eles fagocitam, eles comem o patógeno específico. Um vírus, uma infecção, enfim, até uma unha encravada, você vai ver que vai ter anticorpos fagocitários em volta. Qual é a questão dos fagocitários? Eles são muito bons, tá? Eles são bons, só que eles são lentos. Ao mesmo tempo que a fagocitose é um processo bem eficiente, ela é um processo lento. Então, se eu tiver, por exemplo, um macrófilo tentando fagocitar um vírus,
enquanto ele faz a invaginação dele, para poder englobar a partícula, a coisa toda, o vírus já se multiplicou. Então, o fagocitário, ele é ótimo. Ele é bem eficiente, só que ele é um processo lento. Ponto. Como o vírus se reproduz muito rápido, quem é que vai ter que dar conta dele? Os linfocitários. O processo mais rápido do corpo. E aí, quando a gente trabalha com anticorpos linfocitários, vocês vão ver os nomes certinhos, mas a gente, a título de prova de Enem, chama que existem dois tipos, o linfócito T e o linfócito C. O que é o linfócito T? Que é aquele responsável pela leitura. E o C é o citotóxico. O que o linfócito T... ficou um I aqui. O que o linfócito T faz? Quando o vírus entra, e pode ser uma bactéria, um vírus, pode ser qualquer coisa, lembra? Um coraçãozinho. Enfim. Quando um vírus entra no seu corpo, é o linfócito T que faz a leitura dele. É o linfócito T que identifica quais são as estruturas virais que ele tem. É o linfócito T que vai ler, fazer um scanner, codificar, ver, identificar tudo do vírus. A partir do momento que o linfócito T identificou tudo que o vírus tem, ele vai para uma mucosa. Mucosa é um tecido epitelial de secreção. Então, ele vai para uma mucosa. Exemplo aí de tecido epitelial de secreção: glândulas mamárias, glândulas sudoríparas, glândulas erógenas, glândulas lacrinais, qualquer coisa que secreta alguma coisa. Ok? E aí, como essas glândulas elas secretam algo, elas vão ler, elas vão identificar o que o linfócito trouxe do vírus. Tipo assim, coraçãozinho, borboletinha, pi, tal, elas vão ler tudo e vão produzir enzimas específicas dessas estruturas. Essa enzima específica produzida para essa estrutura, que é chamada de linfócito C, citotóxico. Então, o T faz a leitura, manda para uma mucosa, a mucosa produz as enzimas para matar aquele vírus, e essas enzimas são chamadas de citotóxicas. Onde que essas enzimas vão ser lançadas? Sangue. E aí elas vão fazer um arrastão. Onde elas passarem, elas vão matando. Aí elas conseguem destruir o vírus com mais eficiência. Esse ciclo demora, em média, 7 dias para acontecer. Então, quando uma pessoa está com uma virose, por exemplo, herpes, gripe, sei lá o que for, 7 dias é o período para o corpo fazer isso. Aonde que entra a vitamina C na história? A vitamina C ela faz com que o linfócito citotóxico seja produzido mais rápido. Só que a vitamina C ela tem que ser tomada antes da pessoa ficar gripada, por exemplo. Para ela já ter essa vitamina sintetizada. Não adianta você ter gripe e tomar a vitamina C. Se você tiver alguma virose, o médico vai te dar um antitérmico, um anti-alguma coisa. Mas ele não vai ter remédio nenhum para matar o vírus. É só o nosso corpo que consegue matar o vírus. Sim, Cauê. Vou deixar para falar de HIV quando eu for falar dos vírus, lá em microbiologia. Mas o HIV ele é um vírus mutante que, além... Sabe como que ele inibe o linfócito T? Ele fagocita esse linfócito aqui, ó. Você acredita que o HIV ele come o T? Ele é mutante fagocitário ainda. É um vírus bem punk. E aí, com esse processo de produção de anticorpos, a gente entra no que eu acho que pode ser, se cair sobre uma questão do Enem, sobre o processo de imunização, que é o último assunto de hoje. Você ficar imune a isso. Eu já entendi que o linfócito T faz a leitura e produz o linfócito C. E o linfócito C mata o vírus.
Ponto. Então, se eu tenho, por exemplo, sarampo é uma doença. E essa doença é causada apenas por um vírus. Ótimo. Agora, eu posso ter a gripe, que é uma doença, causada por quase 400 vírus. Existem doenças que são causadas por um vírus, existem doenças que são causadas por mais de um vírus. Isso aqui tem que ficar claro na cabecinha de vocês. A influenza, que é o vírus, por exemplo, da gripe, ela pode, já são registradas para nós aqui no Brasil 400 mutações dele. E aí, o que vai acontecer? Para você ser imune a uma doença, existe um processo que a gente chama de natural e um processo que a gente chama de artificial. Ok? Natural e artificial. Esses processos naturais, eles acontecem, como já sugere, naturalmente. Os artificiais é que você força com que a imunização ocorra. Eu posso ter processos ativos e passivos. É isso. O que é um processo natural ativo para eu ser imune? Alguém sabe me dizer? A pessoa que produz o anticorpo. A pessoa que produz. Como que eu posso produzir o anticorpo? Quando pega a doença. Quando pega a doença. Show de bola. Quando a pessoa fica doente, ela vai produzir os anticorpos. E aí o que acontece? Se você ficar doente para o sarampo, ficou doente. Como que você pegou a doença? Naturalmente, na escola. O processo ativo é quando você produz anticorpo. Você ficou doente, 7 dias doente, seu corpo produziu. Beleza. Quando é que você vai pegar sarampo de novo na sua vida? Nunca. Porque esse um vírus do sarampo, você já é imune a ele. Você tem um processo de imunização ao sarampo. Porque você ficou doente. Agora, eu peguei gripe na escola. Só que eu já peguei gripe na escola 10 vezes. Cada vez que você pega gripe, é um vírus diferente da gripe que você pegou. É um vírus diferente. Você vai poder ficar gripado umas 400 vezes na vida. Mas cada vez que você gripa, é um vírus diferente. Ninguém é gripado do mesmo vírus da gripe. Ok? E o que seria um processo passivo? Que em vez de produzir o anticorpo, você recebe o anticorpo pronto. O que é um processo passivo? Uma imunização natural passiva. Quando você recebe o anticorpo. Amamentação. A amamentação. Perfeito. Quando o bebê nasce, a mãe amamenta. O que a mãe está passando via leite? Anticorpos. Enquanto a mãe está amamentando o bebê e ele está recebendo os anticorpos dela, o bebê não vai pegar doença nenhuma a que a mãe é imunizada. A partir do momento que o bebê para de receber leite materno, ele vai excretar esses anticorpos, porque observa que ele não produziu o anticorpo. Ele não tem o linfócito T desse anticorpo. Ele só tem o C. O bebê ele só recebeu o anticorpo. Ele quer até aqui embaixo. Ele só tem o C. Então excreta, porque o linfócito T ele nunca viu. Então excreta.
O processo passivo, ele é temporário. O ativo é permanente, é para sempre. O passivo é temporário. Enquanto o bebê está sendo amamentado, ele é imunizado. Quando o leite da mãe acabar, parar de receber, ele para de receber os anticorpos da mãe e ele passa a ser vulnerável. Por isso essas campanhas de amamentar o bebê até 3 anos, né? O bebê parou de receber leite materno, ele começa a ficar doente. Gripe, resfriado, porque agora ele passa a produzir os dele. E aí a gente entra no processo artificial, que é quando o homem força. O que é um processo artificial ativo? Lembra que ativo é para produzir corpo. O que é um processo artificial ativo? Como que artificialmente eu faço o meu corpo produzir anticorpos? Colocar em Vacina. contato com o vírus. Colocar em contato com o vírus, mas isso tem um nome. Qual é? Vacina. Vacina. Perfeito. Lembra que a vacina, o que tem aqui dentro? O patógeno. Nós vamos ver nos slides que nem sempre é atenuado, tá? Nem sempre, mas a título de Enem joga aí que tá bom. O patógeno atenuado, um patógeno que não consegue se reproduzir. Então, se eu tomar uma vacina para rubéola, o que tem lá dentro? Rubéola? Tomei para... Nossa, foge os nomes, né? Tétano. O que vai ter lá dentro? A bactéria do tétano. Tomei para gripe. Eles pegam 10, 15 vírus da gripe, porque lembra que gripe é um monte da influenza, e coloca lá dentro. Enfim, toda vacina é o próprio agente da doença atenuado, sem capacidade de causar doença para você. O seu corpo passa a produzir anticorpos. Cauê, você tem certeza que você tomou a de coqueluche? Mas você ficou doente de quê? Eu não sei se o médico te falou, ó, vacina de segunda mão. Não, às vezes não é vacina de segunda mão, não. Vocês já ouviram dizer uma galera que toma vacina de gripe e fica gripado? Acontece. Tem gente que toma vacina de sarampo e fica com sarampo. Lembra que o processo, Cauê, de imunização, aqui no slide anterior, é de 7 dias. O processo de imunização é de 7 dias. Então, o que vai acontecer? Cauê foi tomar vacina. Ele foi, hoje é quinta, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado, sei lá. Hoje é quinta. Aí hoje o Cauê foi tomar vacina. Só que talvez ontem, Cauê, ou terça, ou segunda, sei lá, você já entrou em contato com a coqueluche. Você já se contaminou? Aqui, ó. Aí quando você tomou a vacina, você já estava com ela, só que ela não tinha se manifestado ainda. Aí aqui, sexta ou sábado, ela se manifesta. Não foi porque você tomou a vacina, você já estava doente antes. Pessoas que tomam vacina de gripe e pegam gripe é porque já estavam com o vírus da gripe antes da vacina. É impossível você tomar vacina só se a vacina for de segunda mão. Eu não estou considerando isso, que a vacina não está boa. Estou considerando uma vacina certa. E o Brasil, gente, ele é referência em vacinação. O Instituto Oswaldo Cruz, o Butantan, eles produzem vacina muito boa. Então, no Brasil, a gente não tem tanto problema com vacina de segunda mão, não. Então, eu considero mais que a pessoa já estava doente. Por isso que a doença se manifestou. Porque a vacina ela não causa esse tipo de doença. Qual seria o processo passivo? Passivo é quando eu recebo o anticorpo, não produzo. Recebo. Qual é o processo passivo? Soro. Soro. Se vacina é o ativo, o soro seria o passivo.
E aí, dependendo do nome do anticorpo, você tem o nome do soro. Soro antitetânico, soro antiofídico, enfim, soro anural para veneno de pererecas, e ele segue a vida. Mas lembra que o soro é temporário. O soro vai entrar no seu corpo, o anticorpo vai fazer a função dele e depois ele é morto. Se eu tomar soro para dengue, eu posso pegar dengue de novo? Posso. Eu não estou imune. O soro ele só resolve temporariamente. Ó. Lembra? Sempre o passivo é temporário. Temporário. As pessoas que estão agora com Covid, elas estão no hospital com soros. Ainda nem são soros específicos para Covid. Não tem um específico ainda. Estão pegando soros variáveis. Se querendo com a Covid, vacina. Vai ser um processo permanente, um processo. Pô, vacina todo mundo e ninguém pega Covid mais. Soro de quem dá PT alcoólico. A gente. é soro também, só que ali a gente fala que é soro caseiro. É o soro de água com açúcar, porque quem dá PT geralmente, Kainan, eles botam glicose. E aí depois coloca o soro caseiro só para reidratar a pessoa, com água e sal. É soro também. Só que lembra que eu falei que cada soro tem um nome? Antiofídico, antitetânico, anural e tem o caseiro, que é o com água e açúcar. Mas é soro também. Meninos, amanhã eu vou falar especificamente de vacinas, que aí a gente vai falar de algumas doençazinhas, história da vacina, para aprofundar nesse slide aqui, ok? Eu só queria dar essa geral hoje para amanhã não ficar cru. Tranquilo? Ó, amanhã a gente continua. Beleza? Falou, meninos. Até amanhã.